Existem algumas diferenças na parte da implementação do sistema de gestão da qualidade em empresas de pequeno, médio ou grande porte, e alguns pontos que são cruciais para que você possa obter êxito na implementação do seu sistema de gestão da qualidade e possivelmente buscar o certificado da ISO 9001. E aí você vai me perguntar, Luciano, eu tenho uma empresa de pequeno porte, será que eu consigo obter o certificado da ISO 9001? E de cara, eu já vou te falar que a resposta é sim, pois a ISO 9001 ela foi feita para melhorar os processos e obter a melhoria contínua em empresas de todos os segmentos e também de todos os portes. Porém, existem algumas diferenças na parte da implementação do sistema de gestão da qualidade em empresas de pequeno, médio ou grande porte, e alguns pontos que são cruciais para que você possa obter êxito na implementação do seu sistema de gestão da qualidade e possivelmente buscar o certificado da ISO 9001. Então, se você quer saber quais as diferenças nessa parte da implementação e também quais são esses pontos cruciais que vai fazer toda a diferença na implementação do SGQ e também da certificação na sua empresa, fica com a gente que esse conteúdo é para você. Fala gestores, Luciano Oliveira do canal Papo de Qualidade. Como nós já citamos anteriormente, sim, é possível você obter um certificado da ISO 9001 para sua empresa de pequeno porte. O ideal, a primeira coisa que você tem que entender é a diferença entre implementação e certificação. Então nós estamos deixando aqui no card um vídeo que vai te instruir e vai te mostrar a diferença desses dois pontos. Então antes de buscar uma certificação, é ideal você entender quais os benefícios que a ISO 9001 pode trazer para sua empresa. Nós estamos deixando aqui no card um vídeo que vai te ilustrar quais os 10 principais benefícios que a ISO 9001 pode trazer para sua empresa. Bom gestores, antes de mais nada, é bom a gente ilustrar alguns pontos e algumas diferenças que pode ocorrer na implementação do SGQ e na certificação da ISO 9001 para uma empresa de pequeno porte. Bom gestores, o primeiro item que a gente tem que citar é que não há diferença dos requisitos da ISO 9001 para a empresa de pequeno, médio ou grande porte. Todos os requisitos devem ser implementados corretamente e de forma integral. Não tem como você implementar requisitos parcialmente, ou seja, você deve implementar todos os requisitos, pois um requisito vai complementando o outro. Um outro ponto também que a gente já até citou anteriormente, não tem como você buscar uma certificação da ISO 9001 sem você primeiro implementar um sistema de gestão da qualidade. E aí eu vou te citar algumas diferenças entre uma empresa de pequeno porte para uma empresa de médio e grande porte. Primeiro ponto que a gente tem que avaliar é a parte dos colaboradores. Então, muitas vezes quando a gente vai em algumas empresas, o colaborador acaba efetuando algumas funções. Ou seja, ele tem um acúmulo de uma, duas, muitas vezes até 3 funções e ele consegue até fazer porque a empresa é de pequeno porte. Qual é o problema que a gente vê quando a gente começa a citar a ISO 9001? Na ISO 9001, ela cita que todos os processos devem estar devidamente padronizados, seu colaborador treinado e também que os requisitos sejam cumpridos. Quando você tem alguns colaboradores fazendo diversas funções, pode ser que alguma dessas funções o seu colaborador não faça corretamente. Vou te dar um exemplo. Se você tem que fazer uma análise de mercado a cada 3 meses e o seu colaborador deixa de fazer a análise de mercado porque ele está cuidando de um outro setor, você pode tomar uma não conformidade no dia da auditoria. Ou até mesmo se o seu colaborador faz essa análise de mercado, mas ele não preenche o formulário correto, segundo a descrição do processo dele, e aí você também pode tomar uma não conformidade. Então você deve se atentar muito a essa parte. Nas empresas de médio e grande porte, geralmente cada colaborador já tem a sua função definida. É muito difícil você ter um acúmulo de função ou o colaborador fazer funções distintas nessas empresas. Então você deve se atentar a esse ponto e também colocar os colaboradores para fazer os processos corretamente. O ideal é que cada colaborador tenha um setor bem definido, o processo padronizado e que ele consiga cumprir à risca todos os processos e todos os descritivos que estão lá no seu manual. E aí, falando ainda da parte de colaboradores, um ponto positivo quando você trabalha em uma empresa de pequeno porte é que geralmente são menos colaboradores, menos processos para você avaliar, fica um pouco mais simples de você detalhar os processos e também passar isso para os colaboradores. Se tem algum erro, se tem alguma não conformidade, fica um pouco mais fácil para você avaliar, porque são menos colaboradores e aí você consegue achar a causa raiz de um determinado problema ou verificar o ponto que tem que ser melhorado de uma forma mais simples. Bom, gestores, então como tem um ponto positivo e o ponto negativo também nessa parte dos colaboradores, fica muito a critério da organização avaliar quais os pontos que ele tem que melhorar e quais os ajustes que ele tem que fazer no processo para que o SGQ possa ser implementado com êxito. Eu costumo falar dessa parte dos colaboradores porque 100% dos processos estão ligados aos mesmos, seja direto ou indiretamente. Então é importante, primeira coisa, você conseguir gerenciar a parte das pessoas. Quando você tem uma mão de obra treinada, qualificada e cada colaborador na sua função, fica um pouco mais simples você implementar os processos. Quando você não tem, você tem acúmulo de função para alguns colaboradores, muitas vezes você tem que fazer alguns ajustes para que você possa implementar o SGQ com maior êxito e não ter nenhum problema aí na parte da padronização dos processos, dos treinamentos, também na parte da execução das tarefas e numa futura certificação, porque o auditor ele
vai avaliar alguns pontos e se algum ponto que está descrito não estiver sendo feito da maneira correta, isso pode gerar alguma dor de cabeça aí para sua empresa. Bom, gestores, e agora nós vamos para os pontos que são cruciais para que você consiga ter êxito aí na implementação do sistema de gestão da qualidade e também buscar uma certificação para uma empresa de pequeno porte. Bom, geralmente quando você vai fazer a implementação do sistema de gestão da qualidade, ou ele ocorre por uma demanda do mercado ou por uma necessidade que foi avaliada pela parte da gestão da empresa. Então, quando você vai fazer a implementação, é ideal a gente se atentar a alguns pontos que são cruciais. O primeiro ponto que você tem que se atentar é na parte da cultura da empresa. Geralmente, empresa de pequeno porte ela nem tem uma cultura ainda organizacional implementada. Então, é ideal que você verifique a cultura da sua empresa, implemente essa cultura junto aos colaboradores e caso a sua empresa já tenha uma cultura, que você tenha uma mudança nessa cultura, que você mostre que a sua empresa estava em um patamar e ela está querendo fazer uma mudança. É ideal que você consiga conversar com os colaboradores, mostre onde a empresa está, onde a empresa quer chegar, para que assim os colaboradores possam ser engajados e eles possam agir como facilitadores. E aí por que eu estou te falando isso? Porque geralmente empresas de médio e grande porte não têm ainda uma cultura organizacional implementada corretamente. Muitas vezes até tem a cultura, mas não funciona. Então empresas de pequeno porte têm que se atentar a esquisito. É ideal que, como você já está começando, já comece da forma correta. Verifique a parte de missão, visão, valores, verifique também a política da qualidade, consiga colocar isso para que os colaboradores possam opinar também. E aí comece a mostrar aí para os funcionários que eles são importantes na parte do processo. Só assim eles vão se sentir parte do processo e você vai ter um êxito maior aí quando você for implementar o sistema de gestão da qualidade. Então esse é o primeiro ponto e é o ponto mais importante para que você comece a sua caminhada na implementação do seu sistema de gestão da qualidade. Bom, e o segundo ponto também que é muito importante é que você deve começar a avaliar todos os seus processos, avaliar as atividades que a sua empresa produz. Então você pega as entradas, analisa os processos, analisa as saídas e aí você começa a fazer um mapeamento do processo. E para você que ainda não entende como funciona essa parte do mapeamento de processo, nós estamos deixando aqui no card um vídeo onde você vai entender como funciona a parte do mapeamento de processo e todos os benefícios que este pode trazer para a sua empresa. Então, quando você começa a entender como funcionam os processos da sua empresa, começa a padronizar as atividades, você começa a obter as otimizações do seu processo. Então, você avalia as entradas, avalia as transformações, as saídas que estão acontecendo e começa a comparar o processo que você tem hoje com o processo que seria ideal. E aí você busca as melhorias dos seus processos, as otimizações. Nessa etapa do seu processo, a sua empresa aí vai ter uma melhoria de 20 a 30%. Seja na parte de redução de custos, você vai ter menos produtos não conformes, ou também na melhoria dos processos. Você consegue executar os processos de uma maneira mais eficiente e também com a maior qualidade. E um outro ponto também que é crucial, e a gente deve analisar com muita calma, é também a parte de documentação dos processos. Quando você faz o mapeamento, você tem que começar a documentar todos os processos. Geralmente, empresa de pequeno porte está muito ainda na cabeça do colaborador, muitas vezes na cabeça do gestor da empresa, e os processos funcionam só se essas pessoas estiverem efetuando. Então, acontece muito da gente prestar consultoria em algumas empresas, e aí o dono muitas vezes tem que ir lá no cliente resolver algum determinado problema, algum colaborador que acaba saindo da empresa, e aí tem um tempo muito grande para você treinar um colaborador, para você começar a efetuar os processos, e nesse meio tempo, você tem muitos produtos não conformes, os processos não andam corretamente. Já vi empresas que ficam com máquinas paradas porque não entende como que faz o processo, porque saiu o colaborador e somente ele fazia esse processo, e aí a empresa acaba tendo um prejuízo muito grande. Então o ideal é que você comece a documentar os processos, comece a montar ali as ITs, os POPs, também que você comece a fazer os treinamentos, comece a mostrar para os seus colaboradores que eles têm que fazer parte do processo, que eles são importantes, que está acontecendo algumas mudanças e eles vão fazer parte dessa mudança. Só assim você vai conseguir padronizar os seus processos e também conseguir as melhorias que você busca. Bom, e aí você pode estar me perguntando, Luciano, mas para que eu tenho que fazer todas essas melhorias, essas implementações? O que a empresa vai ganhar com a implementação do sistema de gestão da qualidade ou com a certificação? E eu posso te falar que um sistema de gestão da qualidade vai fazer toda a diferença em uma empresa de pequeno porte. Por quê? Geralmente, empresa de pequeno porte, ela ainda não possui os processos padronizados. Então, quando você implementar o SGQ na sua empresa, você já vai estar à frente de 90% dos seus concorrentes. Por quê? Porque geralmente eles não têm os processos padronizados ainda. Um outro ponto que é muito positivo para a empresa de pequeno porte é que quando a sua empresa começar a crescer, quando ela começar a crescer de forma exponencial, seus processos já vão estar padronizados. É muito comum quando eu vou fazer consultoria nas empresas de médio e grande porte, a empresa ter iniciado
crescer de uma forma desordenada e aí a empresa está geralmente com 100, 200 funcionários e aí as empresas não têm os seus processos padronizados. Fica muito mais complexo você implementar um sistema de gestão da qualidade em uma empresa que ainda não tem nada e tem muitos funcionários do que uma empresa que está começando, que tem um número reduzido de funcionários. Porque você consegue estar mais no dia a dia, os funcionários estão mais próximos, você começa a avaliar os processos de uma forma mais simples, começa a ter resultados diferentes e aí quando a empresa começa a crescer, ela já cresce com essa visão, ela já cresce com essa mentalidade. E aí ela chegando aí num patamar de médio e grande porte, ela já tem os seus processos padronizados e você vai fazer apenas ajustes, você não vai ter que implementar um sistema do zero. E aí eu vou te deixar aqui uma pergunta. Será que a sua empresa já está preparada para obter o sistema de gestão da qualidade e futuramente ter um certificado da ISO 9001? E aí eu posso te dizer que um sistema de gestão da qualidade bem implementado, ele vai trazer benefícios muito grandes para a sua empresa, tanto na parte administrativa quanto na parte produtiva. Também você vai ter uma melhoria nos seus processos, consequentemente, um aumento na sua produção e também na qualidade do seu produto. Além de fazer as integrações gerenciais na sua organização, melhorar os custos, melhorar a parte dos processos, conseguindo entregar tudo que foi proposto para o cliente. Bom, gestores, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se possível, deixa aqui nos comentários se a sua empresa já está preparada para obter o sistema de gestão da qualidade e futuramente um certificado da ISO 9001. Se possível, segue nosso perfil no Instagram, que é @papo de qualidade. Lá nós deixamos conteúdos diariamente para vocês. Se possível, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Muito obrigado e até a próxima.